será que quando morreu o outro presidente que nós tínhamos lá, do partido da oposição, mereceu os 5 dias que o José Eduardo dos Santos está a merecer no Moçambique? Então, queria fazer essa pergunta diretamente ao Dr. Venâncio, porque ele dirigiu diretamente para o Dr. Venâncio, esta questão aí do luto nacional em Moçambique. Muito bem. Essa é uma pergunta muito interessante. Essa é uma pergunta muito interessante, porque se a gente decreta luto, é porque há uma clareza dos feitos desta pessoa dentro daquela questão que elaborei relativamente a alguns elementos que definem o patriotismo ou a herança de cidadania que esse indivíduo, digamos, contribui para o país. A questão que se coloca de decretar luto em Moçambique é pura e simplesmente por causa, digamos, da família política e ideológica que estes dois partidos, a Frelimo e o MPLA, portanto, este luto é um luto do fundamentalismo partidário dos governos de Angola e de Moçambique, que não têm uma visão globalizada do que é realmente a coisa pública, o que é a política. Por quê? Mas antes disso, também aproveitava aqui só fazer um pequeno parênteses ao Frei. Armando Guebuza, em Moçambique, não é nenhum exemplo de sucesso político, não. Armando Guebuza, ele terminou o seu mandato e continua em Moçambique por uma razão muito simples. É que, neste momento, há um mandato de captura internacional emitido pela Interpol. É por isso que ele não pode sair de Moçambique. É por isso, mas nada. O resto, tal e qual, o que ele deixou a este país, ele deixou um endividamento que eu vou pagar, estou a pagar, os meus filhos vão pagar, os meus netos vão pagar, os bisnetos vão pagar. Só para termos uma ideia, o endividamento criminoso que este senhor causou ao país está agora, levou o país a ter o serviço da dívida em cerca de 130% a 140% do PIB para um país como o nosso. Ok, essa era uma parte. Agora, voltando à questão do funeral. Quer dizer, não vejo aqui conexões, uma lógica que possa ser construída para que Moçambique decrete luto. Quer dizer, e isto aqui também, aqui no nosso país, é mais um sinal extremamente negativo, um retrocesso democrático profundo, porque as razões concretas para decretar esse luto têm muito mais a ver com a sobrevivência política destes dois partidos, mais do que alguma utilidade política, econômica, concreta para o povo moçambicano. Não existe isso. E também, veja só uma coisa, eu em relação a esta matéria, quando as pessoas falam muito do legado, porque trouxeram a paz, trouxeram isto, trouxeram aquilo. Olha, há um trabalho que tem que ser feito em Angola, há um trabalho que tem que ser feito em Moçambique, particularmente, para nós entendermos, afinal de contas, este período de pensamento único, de partido único, de pensamento unilateral que nós já tivemos, ainda não foi muito bem estudado as perdas que isso trouxe à nossa nação. Nós fala-se um pouco da paz, fala-se de alguns elementos. Atenção uma coisa, há um livro de um best-seller de Stephen Curtis, que é o livro negro do comunismo, que traz uma ideia muito interessante, é que o comunismo, em termos de destruição humana, assassinatos e danos causados à humanidade, foi pior que o nazismo. Então, isto é um trabalho que tem que ser feito aqui nesta nação. E às vezes há uma tendência nossa para não abordarmos este assunto, digamos, de uma forma
frontal e verdadeira. Em Angola e em Moçambique, nós ainda temos muito medo e estamos ainda a tapar com, digamos, por baixo do tapete, os horrores que esses sistemas trouxeram nos nossos dois países. E quando tu queres falar disto, toda a gente diz que não. Há reconciliação nacional, há a questão de preservar a paz, temos que apagar a borracha do passado. Uma coisa é história, né? Uma coisa é um processo social, humano, de reconciliar, perdoarmos, para aí fora. Estamos todos de acordo. Outra coisa é a história do país, que essa tem que ser feita e tem que ser lida, investigada com frontalidade, com verdade, com objetividade. E nós ainda temos um remorso, um complexo tremendo nos nossos dois países para abordar os danos profundos que estes sistemas causaram. E todos nós ainda estamos ressentidos nisso. Olha, eu sou da Renamo, mas eu vou dizer uma coisa aqui, vou fazer uma revelação, não sei se isso vai me custar algo aqui em Moçambique ou não, inclusivamente do meu partido. Mas eu vou dizer uma coisa que é algo é uma convicção minha. Em Moçambique, nós da Renamo dizemos que somos partidos do centro-direita e nos definimos ideologicamente porque é em contraposição à esquerda frelimista, e penso que a Angola deve ser a mesma coisa, a esquerda do MPLA, a UNITA e por aí fora deve se definir também como partido centro-direita. Mas uma coisa curiosa, estes cerca de 40 anos que nós tivemos com o MPLA Angola e a Frelimo Moçambique, se nos darmos conta, nós acabamos, em certa medida, de forma inconsciente, a adotarmos para nós mesmos, para o nosso pensamento político e para a nossa cultura política, métodos e vícios destes mesmos partidos. E você vai encontrar nos partidos da oposição, tanto em Angola como em Moçambique, a reprodução de vícios que eles próprios querem combater no partido que está no poder. Então, é uma situação, de fato, extremamente preocupante. Como é que isso é feito? Por exemplo, nós hoje estamos a dizer que a Frelimo, digamos, forçou decretar luto porque o José Eduardo dos Santos é do MPLA, são da mesma família política, têm um percurso histórico que cruza em algum momento. Mas eu tenho que refletir que eu, como opositor, no dia em que eu estiver no poder, que tipo de reprodução política que eu vou fazer? Este é um pensamento, é uma reflexão que nós temos que fazer. E eu noto, às vezes, nós próprios, a reproduzirmos muito isto. Nós reproduzimos muito isto. Por exemplo, estava-se a discutir se um candidato presidencial tem que ser necessariamente o presidente do partido. Essa é uma discussão que nós temos em Moçambique, que nós temos em Angola. Mas olha para o MPLA, olha para a UNITA. O padrão é o mesmo. Olha para a Frelimo, olha para a Renamo. O pensamento é o mesmo. O culto de personalidade relativamente ao presidente. E também a ideia de que o presidenciável deve ser aquele que é a figura política mais alta do partido. Então, nós ainda não conseguimos dentro do nosso pensamento político, nos dissociarmos, nos divorciarmos disto, que isto é exatamente a herança comunista. E muito da herança comunista é reproduzida pela oposição também. Ok? Então, em linhas, não quero roubar muito tempo, sintetizando, meu amigo Macom, a decretação desse luto em Moçambique é resultado exatamente desta história da qual nem a Frelimo, nem o MPLA e alguma oposição ainda não se divorciou dela. Então é isso que nós temos. O que é efetivamente Moçambique? E a pergunta foi muito bem colocada. O Afonso de Lhakama, por exemplo, que foi o presidente da Renamo, ele surge numa altura em que em Moçambique nós acabávamos de vir, penso que há uma similaridade com a Angola, com os acordos de Alvor. Nós víamos a partir dos acordos de Lusaka. Uma coisa que o Partido Frelimo fez depois da independência nacional foi pegar o acordo de Lusaka e rasgá-lo de cima para baixo e da esquerda para a direita.
E uma das coisas que dizia o acordo de Lusaka, eu penso que também dizia o acordo do Alvor, é que nós iríamos passar para o período da independência e haveria um período de transição até que se realizassem as eleições livres e multipartidárias. A Frelimo, pura e simplesmente, rasgou este acordo e decretou-se única representante do povo e definiu na Constituição de Moçambique de 75, que eu creio que deve ter sido a mesma coisa com a Constituição de Angola, que o MPLA e a Frelimo eram os únicos guias do Estado e do povo. Foi isto que eles colocaram lá. E penso que isto é muito similar. Daí que se entende um pouco porque que estão a decretar o luto do José Eduardo Santos aqui. E uma coisa curiosa, o Afonso de Acama, que foi o líder da Renamo, ele aparece neste contexto em que a liberdade política foi coartada. A liberdade de culto e de religião em Moçambique foi coartada. A liberdade econômica tinha sido coartada. A liberdade de associação também tinha sido coartada. E eram as pessoas que diziam que vinham libertar os homens e a terra. E coartaram todas essas liberdades que são fundamentais para a dignidade humana. Não sei se Angola foi taxativamente assim ou não, mas foi o que aconteceu em Moçambique. O homem que lutou por isto e veio a fazer uma luta para que, a partir da década de 90, o país adotasse um novo quadro constitucional em que abre-se para o multipartidarismo, portanto, a primeira vez que há liberdade política em Moçambique foi a partir da luta do Afonso de Acama, abre-se o país para a liberdade religiosa e de culto, o país abre-se para a liberdade de associação e o país abre-se para a liberdade econômica. Começam os pequenos negócios privados na década de 90. E o homem que fez esta luta, que tinha esta visão ideológica, era Afonso de Acama. Esse senhor morre, não se decretou luto absolutamente nenhum. Esse senhor morreu, não se considerou herói nacional a este indivíduo. E vai se decretar luto ao José Eduardo dos Santos. E até eu estive a ver aqui um pequeno artigo no Público, de uma entrevista que fizeram a uma estudiosa portuguesa. Ela dizia uma coisa curiosa. José Eduardo dos Santos, ele não deixou nenhum pensamento próprio sobre as grandes questões de Angola. Aí concordo com Frei. Uma pessoa que ficou 38 anos no poder, qual é o pensamento de construção de sociedade que ele deixou? Qual é que é a ideia concreta, digamos, de política econômica de longo prazo para Angola? Qual é a agenda de longo prazo que ele deixou para os angolanos? Não deixou nada disso. A única agenda que ele deixou foi a agenda de redistribuição das riquezas da Angola e da cultura do nepotismo doentio. Então, é isto que nós, em Moçambique, estamos a decretar luto por isto. E colocado o que o Afonso de Acama fez para este país, o que o José Eduardo Santos fez para este país. Portanto, ainda estamos numa fase extremamente perigosa, porque ainda vivemos nas brumas do fundamentalismo ideológico e anacrônico. Veja só, o anacronismo da Guerra Fria ainda está, digamos, como padrão de pensamento e de conduta, tanto do MPLA como da Frelimo. Muito obrigado.